Se você já se fez essa pergunta de quanto tempo vai levar para você ter resultados aí no seu negócio utilizando as estratégias digitais, hoje nós vamos trazer para você aqui quanto tempo, em média, os nossos cases de sucesso levaram e quais são os componentes que fazem você acelerar esse processo. E também, como curiosidade, nós vamos trazer aqui e revelar para você quanto tempo levou o nosso próprio marketing até começar a trazer resultado de fato consistentemente. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Hoje, de microfone, hoje estamos especial. chique, né? Hoje começa uma nova era aqui no Codecast. Espero que você esteja ouvindo de uma maneira melhor e que esteja, enfim, uma qualidade melhor para você. A gente tem gostado muito de fazer esse formato de conteúdo. Muita gente pega estrada durante bastante tempo e, enfim, academia, acaba ouvindo bastante podcast. A gente resolveu fazer um upgrade. O nosso investimento para que você possa ouvir o podcast com mais qualidade, com retorno melhor e etc. Mas vamos lá. Quanto tempo leva para um perfil ter sucesso nas mídias sociais, Evandro? É muito louco isso, né? Porque quando você começa a fazer algumas ações ali no digital, é natural que já venha uma expectativa imediata em querer ter resultado. Sim. E eu vejo que isso é em praticamente tudo que as pessoas em média têm, essa mesma ansiedade por fazer e colher quase que no momento imediato, né? Você vê que esse imediatismo é inerente da nossa sociedade atual. E é muito louco porque as pessoas acabam achando que o problema tá no que elas estão fazendo. Ah, não, mas eu comecei a fazer, já fiz 10 postagens e não teve nada, aconteceu nada no meu Instagram e etc. E eu sigo todos os hacks, todas as dicas de perfis de Instagram e o meu perfil não tá bombando de comentários, de seguidores, o que tá acontecendo? Começa até as teorias da conspiração, eu acho que o Instagram tá me punindo e etc. Até recebi um áudio ontem de um amigo. Olha, eu entrei, como é que eu faço para sair do Shadowban? Porque não sei o que lá, eu percebi. E não tem, assim, muitas vezes não tem nada em relação a isso. Existe algo que é o tempo. Certo? A famosa frase que tu usava muito antigamente. E as nove mães não fazem um filho em um mês. Não, é um negócio que o mercado tradicional, né? Já se fala muito disso há muitos anos, mas o mercado tradicional chama de jornada de compra. Independente do produto, né? Se ele é um produto de alta complexidade ou de baixa complexidade, ele vai ter uma jornada de compra. Pode ser que essa jornada de compra, por exemplo, no supermercado, naquela gôndola que fica ao lado do caixa, essa jornada de compra dura segundos. Né, a pessoa olhou o chocolate, estendeu o braço e pegou. Compra por impulso, né? Compra por impulso. Ou ela pode demorar meses, porque é uma compra por consideração. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, se você vai comprar um imóvel, um carro e etc. É um procedimento estético, uma compra com muita consideração. Exatamente. Então, primeiro ponto para você levar em consideração em relação a quanto tempo vai levar para você ter resultado usando o digital, é você entender a jornada de compra do seu cliente. O que eu quero dizer com isso em relação à jornada de compra do seu cliente? Essa jornada ela começa inconsciente na cabeça dele. Ele muitas vezes nem percebe, nem planejou que ele vai comprar alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, comprar um imóvel ou fazer um procedimento estético. Vamos pegar o procedimento estético para a gente poder começar em relação a isso. Então, sei lá, digamos a pessoa se olha no espelho, aí tem alguma coisa que incomoda ela. Sim. Então, a primeira vez que ela olhou aquilo, incomodou, depois segue a vida, depois olhou de novo, aí às vezes ela viu alguma
viu... Aconteceu algum episódio na vida dela algum episódio que chateou aquilo. Que chateou, ou ela viu depois algum amigo que citou sobre aquilo, e aí aquilo vai passando na cabeça dela, de repente, talvez semanas ou meses depois, ela pode chegar a começar a pesquisar sobre como que melhora aquilo. Então, ela vai talvez pesquisar sobre exercício, ela vai tentar entender sobre como que surge aquilo, e passa mais uns dias, e ela vai andando, de repente ela começa a seguir alguns Instagrams que está falando mais sobre aquele problema, aquele ponto específico do corpo dela. De repente ela começa a ver, opa, eu acho que o caminho é um procedimento estético, que é o que vai, pro meu caso, eu acho que é o ideal. Sim. Aí ela começa a olhar vários tipos de procedimentos que vão resolver aquele problema. E vai passando, e talvez ela vai vendo, opa, descobrir qual é o procedimento, ou quem que pode me ajudar. Aí ela ainda acompanha mais porque ela quer ter mais segurança de que vai ser a coisa certa, que vai dar o resultado que ela espera. Talvez ela esperar juntar um pouco de dinheiro, e aí vai até que ela manda a primeira mensagem para alguém que ela acompanha, para querer saber mais como é que funciona, e talvez ela vai perguntar, mas não vai fechar ainda. Então ela vai continuar ainda mais, até que ela resolve na clínica fazer. Isso tudo, essa jornada que eu falei, ela pode demorar para alguns um dia, 2 dias, uma semana, meses ou anos, né? Sim, perfeito, porque se vocês perceberem toda a jornada que o Evandro citou agora, é uma jornada com muita consideração. Pode ser que essa consideração, né, a dor da pessoa, a necessidade de mudança seja muito latente. Ou pode ser que seja um negócio instantâneo. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, que eu citei o caso do supermercado, a pessoa tá ali e fala... Tô com a vontade de comer um doce. Pode ser que a vontade venha na hora que ela vê o doce. Ou pode ser que a vontade já tá antes da pessoa entrar no supermercado. Então, tem um negócio que começou a se falar há muitos anos na internet, que é o tal do SMOT. Z-M-O-T. Que é o Zero Moment of Truth, né? O momento zero da verdade. Que é quando que vem esse estalo na cabeça da pessoa e como que o seu marketing pode influenciar isso daí. Então a jornada de compra, ela inicia com o momento zero da verdade e ela termina com a pessoa ela termina com a pessoa percorrendo todo o trajeto e no final fazendo uma consideração para compra. E que tudo isso que o Evandro citou agora na jornada propriamente dita. Então assim, por que eu descrevi essa jornada? Talvez possa ter exagerado um pouco, mas para você entender... Foi bem assertivo, seguiu o processo. Então, a gente vai descrever para você isso e o que você faz com essa informação. Você entendendo que passa isso na cabeça do cliente, o seu marketing vai mudar e ele vai estar adepto a exatamente aquilo que o cliente necessita para poder acelerar a tomada dessa decisão. Perfeito. Então, assim, você entende que tem pessoas, digamos, no mundo aí, pegar o mundo da estética, mas vou dar outros exemplos também, mas falei o mundo da estética. Tem pessoas que já vão estar lá naquela fase final que eu comentei, e elas vão conhecer o Instagram da sua estética naquela fase onde ela já está escolhendo o profissional que vai atender ela, ou pode ser que ela esteja lá muito antes, que ela só está sentindo um incômodo. Sim. Certo? Então, o seu marketing vai precisar abarcar esses 2 tipos de pessoas, não diria só 2, mas tem 4 fases muito marcadas nessa jornada de compra. Perfeito. Então, o seu marketing vai precisar estar preparado para receber esses 2 tipos de pessoa. Perfeito. E o que você faz no seu marketing, você tem as chances de influenciar o processo de tomada de decisão das pessoas. Porque existem pessoas em diferentes níveis em relação à compra do seu produto. É como se fosse um grande funil. Tem pessoas lá em cima que não têm consciência que tem um problema. Né? Então, a pessoa, ela se olha no espelho, ela
se incomoda com o negócio, mas ela nem percebe que se incomoda. Então é o momento da inconsciência em relação àquela dor, aquele desejo, aquela necessidade, aquela dúvida, aquele obstáculo. Então esse momento é um momento de inconsciência. Algo acontece no dia a dia da pessoa que desperta essa consciência. Então é a fase que a gente chama do porquê. O que é o porquê? É o momento da consciência da dor, consciência do desejo, consciência da necessidade. E daí, esse momento, você já consegue influenciar no seu marketing. Então, por exemplo, sei lá, acontece muito ter um post que é o que a gente chama de fala que eu discuto. Tem uma foto de uma pessoa na frente do espelho e uma pergunta embaixo. Você se incomoda quando olha no espelho? Às vezes a pessoa não se dá conta que ela se incomoda com alguma coisa, mas a partir do momento que você mostra essa postagem para ela, ela começa a perceber que ela mesma tem um incômodo com ela mesma. Então você acabou de despertar a consciência da pessoa que ela tem um problema. Exatamente, assim, e não é que eu estou inventando um problema, eu estou fazendo ela se tornar mais consciente do problema que já existe. E assim, sei lá, se você é dermatologista, você pode perguntar, olha, você já percebeu que a sua boca fica esbranquiçada? Então a pessoa tinha um problema. Você ajudou ela a ver que existe um problema. Ela se tornou mais consciente. Exatamente. E assim, a consciência é sempre bom. A questão tem pessoas que se movimentam de maneira diferente a partir do momento que tem alguma consciência sobre aquilo. A gente não vai entrar nesse profundo psicológico. No aspecto psicológico da tomada de consciência, mas entenda que o seu marketing ele serve para ajudar a pessoa a ter consciência dos próprios desejos ou as necessidades que ela tem no dia a dia. E daí tem uma segunda etapa, né? Então a etapa do topo do funil, que seria a etapa da inconsciência. Uma segunda etapa é a etapa da consciência, né? Que é a etapa do porquê que a gente fala. Então você precisa descobrir os porquês da pessoa, as motivações da pessoa. Motivação, motivo para entrar em ação. É a consciência sobre alguma coisa. Depois é a etapa de o quê? Que é a consciência pela solução daquele problema. Consciência pela solução em relação àquele desejo, em relação àquele obstáculo. Então tem várias soluções no mercado, né? Para a pessoa que, por exemplo, a gente citou do incômodo da gordurinha na barriga, tem pessoas que podem procurar um procedimento estético, mas tem pessoas que podem procurar uma dieta, tem pessoas nutricionista, exercício físico, pílulas emagrecedoras, qualquer coisa, né? Criolipólise, chá que desincha, ou seja, a pessoa, ela tem depois que ela descobriu o problema, ela tem um leque de possibilidades. Vou pegar, por exemplo, o universo da moda, da roupa. A mesma coisa, a pessoa, sei lá, se incomoda com a roupa dela ir trabalhar. Não tenho mais roupa, sei lá. Ou nada, enfim. Uhum. Então ela tem esse primeiro despertar. Então ela tem algumas possibilidades de solução. Ela pode desde, vou fazer um curso para eu usar as roupas que eu já tenho de uma maneira melhor. Posso contratar um consultor de imagem. Vou na loja aqui perto, vou comprar na internet, vou num brechó. Então tem muitas. Vou roubar a roupa da minha irmã. Tem muitas possibilidades. Ou vou simplesmente aumentar minha autoestima, olhar pra roupa que eu tenho e me achar o máximo. Vou virar minimalista, sei lá. Mas enfim, você percebe que nessa terceira etapa existe um leque de possibilidades de solução na cabeça do seu cliente. Exatamente. O seu marketing tem que mostrar para a pessoa que a sua solução, dentre as várias soluções disponíveis, porque falando um pouco tecniquez do marketing, é como se você tivesse os teus concorrentes direto e o que eles chamam de produtos substitutos. Produtos substitutos ou soluções substitutas são coisas que a pessoa compra para resolver aquele problema dela, mas não necessariamente são concorrentes diretos seus. Então, por exemplo, um nutricionista nesse caso é um concorrente direto de uma estética, de alguma forma. É claro, eles se complementam, etc. A gente sabe disso, mas aqui é só para facilitar o entendimento. Então, é a etapa da consciência da solução. E se você perceber, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, as pessoas elas transitam nesse funil, não necessariamente a pessoa que desceu, ela vai continuar descendo pro resto da vida. Ela pode voltar
a sentir aquela dor, ou aquela dor pode despertar ela para uma outra solução. Então, a próxima etapa, a quarta etapa, é a consciência, é o detalhe da solução. Pô, beleza, escolhi nutricionista, então vou no nutricionista, pego a dieta, faço a dieta da proteína, faço a dieta do low carb, beleza, faço agora não ela sei vai o quê. escolher, ela escolheu lá entre nutricionista, entre estética, entre autoconhecimento, personal trainer, ela escolheu, eu vou focar no nutricionista. Agora ela precisa escolher qual nutricionista. Perfeito. Que é a etapa do agora. Que é da... Não, a etapa do como. Do como. É a etapa do como. O agora é o detalhe da solução. Isso. O detalhe... É a etapa do como. Ela vai escolher qual nutricionista. Perfeito. Tipo, qual linha que ela prefere? Qual o linha? nutricionista que faz low carb, o nutricionista que faz tabela calórica, o nutricionista que faz dieta do sol, enfim, não importa. O que importa é que ela vai olhar, ver qual que casa com ela, né? Qual tipo de trabalho que casa com ela. E daí é o detalhe da solução. Ah, beleza, escolhi o nutricionista que fala da dieta low carb. Pô, gostei da linha do low carb, combina comigo, combina com o meu estilo de vida, combina com a linha de raciocínio que eu quero. Agora é a fase que o Evandro comentou, Isso, agora, que é a etapa do agora. Que é ela entrar em ação e escolher o nutricionista que enfim, vai aplicar low carb para ela. Exatamente. Então você vê, só para didaticamente aqui, são 4 etapas. Por quê, o que, como e agora. Perfeito. Beleza? E agora imagina que é um grande funil. Assim, lá no topo tem a galera do porquê, ou seja, a galera que nem tem consciência do problema. Que eu digo, às vezes pega a escola de idiomas, a pessoa às vezes nem tem consciência do problema que é ela não saber um outro idioma. Perfeito. E então a pessoa nem sabe que tem aquele problema ainda. Então existe muito mais pessoas que têm o problema, que nem sabem que tem o problema, sim, do que pessoas, se tu pensar que é um funilzão lá embaixo, de pessoas lá embaixo tá escolhendo qual nutricionista. Perfeito. Então, a maioria das empresas quer fazer marketing para as pessoas que já tomaram a decisão de escolher um nutricionista. E aí você vê aquelas propagandas que é... panfletagem digital. A panfletagem digital, a propaganda imediata. Então, quando você vê a estética, por exemplo, que só foca no antes e depois, ela tá querendo mostrar para as pessoas, olha só, ou ela mostra, eu tenho a máquina, não sei o que lá, a pessoa nem sabe do que a gente tá falando aqui, mas... Ela bota a foto do antes e depois e fala, procedimento estético utilizado criolipólise. E daí a pessoa já sabe, já tem consciência da solução criolipólise nesse momento. Então, quando você faz esse tipo de marketing, você conversa com uma minoria. Usando o exemplo da escola de inglês, por exemplo, a WhatsApp, eles focam no mercado profissional. Ou seja, tem mais pessoas querendo ter um emprego melhor do que pessoas querendo aprender inglês para se desenvolver na carreira. Entendeu? Então, o que eles perceberam? Eles começaram a atacar as pessoas que estão querendo um salário melhor, um emprego melhor. E daí sim eles oferecem o inglês como uma forma de melhorar. E daí eles trazem pesquisas, eles falam que as pessoas que falam inglês têm um salário X% maior e etc. Então, essa é a estratégia deles, de conversar com o topo do funil para influenciar o fundo do funil. Essa é a sacada de uma empresa que sabe fazer marketing. Então, assim, pô, beleza. Então, qual que é o lance? Você vê que tem muito menos pessoas prontas para comprar nesse momento do que pessoas que de fato tem o problema. Aí, o que isso tem a ver com quanto tempo leva para o seu negócio ter resultado usando o digital? Que você pode, obviamente, fazer uma ação para quem está no fundo do funil, mas vai ser uma ação que vai te dar um pequeno resultado. Perfeito. O grande resultado vem quando você faz o que nós chamamos de marketing de relacionamento. Ou seja, você começa a comunicar para pessoas que estão lá no topo do funil e ela vai acompanhando e esse processo de tomada de decisão dela vai ser junto com a sua empresa. É você, através do seu conteúdo, sem falar do seu produto, que você vai munindo ela de informações para ajudar ela a tomar qual que é a melhor decisão. Perfeito. E aí o que vai acontecendo? No início, vão ser poucas pessoas
que vão chegar até o fundo. Como a gente falou lá no início, tem pessoas que já vai ter contato, já vai descobrir, elas são muito aceleradas e esse processo, aquela jornada inteira que eu descrevi vai durar segundos, dias, poucas horas, mas tem pessoas que a média que vai demorar mais semanas. Então o lance é, o quanto antes você começar, antes você vai ter pessoas chegando lá no fundo do funil. O Evandro ontem ele entrevistou uma dos nossos cases de sucesso, que é a Luísa Stolpa, né? Ela tem uma clínica odontológica. Aí eu falei, não, que legal, quanto tempo que ela segue a gente dele? 3 anos. 3 anos, gente. 3 anos. A jornada de compra dela foi um pouquinho mais extensa que a maioria das pessoas. E é real, ela acompanhou um tempão, curtia, depois acompanhava, depois chegou uma época que ela disse, eu cheguei a fazer um orçamento com vocês, mas naquela época pra mim não dava. Aí eu esperei mais um tempo, aí eu vi que vocês mudaram e etc. Isso fez mais sentido pra mim, entrar em contato de novo e... Fechou. Então, tem gente que demorou 3 anos, mas teve, sei lá, Renata Siloto. Ela disse, cara, eu vi um anúncio teu, o que tu falou fez sentido, mandou eu arrastar pra cima, eu arrastei. Vi o vídeo? Vi o vídeo, gostei, fez todo sentido, vi que é uma proposta muito estruturada, início, meio e fim. Entrei, tomei a decisão, falei com meu marido, entrei. Então, aí você pensa, não, eu só quero clientes, eu vou atrás de clientes como a Renata. Só que aí é que tá o lance. Você perde uma oportunidade gigantesca. Porque se você só fica querendo achar as pessoas que estão prontas naquele momento, você tá sempre correndo atrás do rabo. O que a gente trata? A gente trata esses casos como um extra, como um plus. Caramba, tipo, é uma surpresa pra mim internamente quando alguém, em um dia, olha o que a gente faz, toma a decisão e compra. Eu estou preparado internamente para fazer um marketing, para começar a plantar, para saber que as pessoas vão demorar 3, 6 meses, 1 ano para se tornar cliente. Sim, inclusive... Mas assim, claro, existem alguns macetes que te conseguem fazer acelerar esse processo de tomada de decisão, né? Tudo que a gente cita na saga, que é o método da Codirect, são coisas que influenciam a pessoa a acelerar esse processo de decisão. Então, por exemplo, se você tem um diferencial de valor claro, tem inclusive um episódio sobre diferencial de valor, se você tem um diferencial de valor claro, estruturado, declarado na sua bio, e se fizer sentido para a pessoa, às vezes a tomada de decisão dela é muito mais rápido, porque ela vai olhar aquilo e falar, cara, isso era o que eu estava buscando, e vai tomar a decisão, entra em contato e já era. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com a Renata. No caso da Luísa, ela já conhecia, ela estudou nosso trabalho, seguia outras empresas que proporcionavam serviços substitutos, que a gente não tem concorrente, mas enfim, ela seguiu várias pessoas, botou na mesa, teve consideração sobre várias empresas, decidiu em algum momento parar de seguir todos os outros, seguiu só a gente, foi fiel ao método, foi, como é que ela fala? Foi obediente. E isso ajudou ela a tomar a decisão para fechar. Então, o seu marketing precisa estar preparado para os 2 casos. Exatamente isso. Então, assim, tem muitos estudos que mostram quão mais barato a médio prazo é esse marketing de relacionamento. É muito mais barato o cliente, tipo, você fazer um fechamento com um cliente que te acompanha há muito mais tempo do que o cliente que te conheceu naquele marketing pro fundo do funil. Sim. Tá? Então, como o Tavo disse, tem estratégias que você vai fazendo que vai acelerando essa tomada de decisão. Sim. E aí tem 2 componentes ali que é bem importante que o Tavo citou no início. Essa consideração, esse tempo de tomada de decisão, ele tem alguns fatores, mas 2 que você pode levar, que é a alta complexidade da sua solução versus a baixa complexidade. Sim. Por exemplo, o que é uma alta complexidade? Tipo, um procedimento invasivo, comprar uma casa, que mais? Sei lá, Beleza, cara. Beleza como um todo, né? Você trocar de barbeiro, ou a mulher trocar de cabeleireiro, ou a moça que faz as unhas e etc., é alta complexidade, porque isso demanda uma alta consideração. Imagina, cara, eu corto o cabelo há mais de 30 anos com a mesma pessoa.
Agora eu descobri o problema. Para eu trocar de barbeiro, gente, assim, é um parto, tem que ter muitas variáveis que me motivem a fazer essa troca. Me dê confiança de fazer essa troca, né? Perfeito. Então, quanto maior a complexidade, mais confiança essa pessoa precisa ter para tomar essa decisão. Perfeito. Aí tem os de baixa complexidade, por exemplo, sei lá, uma comida, brownie, tudo que a maioria das coisas relacionadas à alimentação, sim, acessórios, tipo de preços mais baixos. Sim. Diferente de um colar de ouro com pérolas e zircônias e etc. Mas coisas assim tendem a ter uma tomada de decisão mais curta. Sei lá, você tem uma pizzaria. Tende a ter uma decisão mais curta. Então, tende a você conseguir impactar e fazer a pessoa ter uma compra por impulso mais rápido. Mas isso não quer dizer que o relacionamento não te proporcione, ou essa tomada de decisão não te proporcione um resultado fantástico. Tem cliente nosso, por exemplo, que tem, sei lá, tem a pizzaria napolitana. Cara, se na cidade dele, aquele estilo de pizza não era comum, aquela cultura. Então a consideração para comprar aquele formato de pizza que as pessoas não estavam acostumadas é uma tomada de decisão longa. Sim. Então ele precisa educar, ele começa a criar conteúdo contando histórias de quando ele estava na Itália, em Florença, e começa a explicar e falar dos ingredientes, o porquê que a pizza é daquele formato diferente. Sim. Então, durante uns meses, as pessoas vão criando, se acostumando, criando desejo por aquilo, até que ela comece a pedir frequentemente aquele tipo de pizza. Perfeito, eu lembro da época, há muitos anos, quando começou essa moda da cerveja artesanal, mas a primeira empresa que começou a bater bastante nessa tecla foi a Eisenbahn, que recentemente, não, há alguns anos foi comprada pela Brasil Kirin, né, que é da Antártica, não, da Skin Cariol. E eles mais comprados, mas o trabalho que eles fizeram inicialmente para educar o mercado, em outras palavras, eles diziam: isso aqui é uma cerveja de qualidade. Isso que vocês bebem é milho com álcool com gás. Então isso daí não serve para nada. Então, mas enfim, eles perceberam que a jornada de compra ainda, né? De algo que não é hábito, você precisa criar esse hábito, precisa trazer consciência para as pessoas, precisa educar o mercado. Então, eles criaram um movimento das cervejarias artesanais que hoje está muito mais forte aí Brasil afora. Então, eles perceberam que tinha esse gap na jornada de compra, porque lá nos Estados Unidos já era um pouco mais popular a questão da cerveja artesanal, mas aqui no Brasil não era tanto, então eles tiveram que educar o mercado. Exatamente, então assim, na média, dito isso, você entendendo de jornada de compra, você vê que a gente sempre fala que é tudo relacionado ao cliente ideal, né? O marketing é baseado no cliente, não no seu produto e não na sua vontade. Quem manda, quem dita o resultado, quem dita o tempo é o cliente. Então você entendendo o que passa na cabeça dele, tem a estética automotiva, o que passa na cabeça dele até ele tomar a decisão de fazer isso, ou trocar de carro, o que ele leva em consideração. Então você entendendo e mapeando isso, você consegue fazer tipos de conteúdos específicos para fazer com que a pessoa avance a tomar a decisão mais rápido. Mas percebendo os nossos clientes, os mentorados, quem está na Codirect Saga Mentoria, durante esses anos todos, a gente foi percebendo um padrão. Os que são mais... Agora é o momento da verdade. Você vai saber exatamente quantos meses leva para ter resultado no digital. Se você assistiu vários estudos de casos, eu tenho certeza que você já tem esse número na cabeça. Porque eu geralmente pergunto para os clientes quando que ele teve o primeiro rompante de faturamento vindo através do método. Perfeito. E na média, se você escutar lá os estudos de casos todos, ou boa parte deles, você vai ver que eles respondem na média de 3 meses. E agora você está entendendo por que leva esses 3 meses. Porque existe uma jornada de compra. Por mais que você faça tudo certo a partir do dia 1, você, claro, quando eu falo ter resultado, eu estou falando de... Para mim, o resultado, tem que definir o que é resultado, né?
Para mim, resultado é quando você começa a ter uma frequência de novos clientes vindo do digital. Perfeito. Então, alguns isso já representa 2 vezes o faturamento, outros representam um aumento de 20%, 30%. Cada caso é um caso diferente. Mas isso... Então, alguns demoraram 6 meses, alguns demoraram semanas, mas na média, você pode estar em centenas de estudos de casos, na média, dá mais ou menos uns 3 meses, desde que eles seguem o método tal qual como é. Assim, cada um tem o seu ritmo. Uma coisa é você se dedica 1 hora por semana, outra coisa é quem pega a parada e se dedica, bota mais tempo, energia e faz acontecer. Exatamente. Então tem vários componentes que vão influenciar nessa matemática, né? Então, uma pergunta que chega bastante frequente, tá, mas se eu tô começando do absoluto zero, quanto tempo em média eu tenho resultado? Então, o que é do zero? Assim, não tem, sua loja não tem nem Instagram. Você vai, vou criar um Instagram hoje à tarde. Quanto tempo vai demorar para eu ter novos clientes vindo para a loja através do digital? Fazendo a coisa certa, de 8 a 12 meses. Essa foi a média que nós percebemos. Assim. Isso, e assim, foram mais de 600 empresas atendidas, dezenas, se não centenas delas, começando do zero, e a gente percebeu que quem faz o dever de casa leva de 8 a 12 meses. Quem não faz o dever de casa nunca tem resultado. Ponto. Assim, a gente está falando sobre quem faz. Fazer o que tem que ser feito. Isso. Então, isso muda absolutamente. Agora, então quando a gente está falando ali, 3 meses, depende de vários fatores, tá, gente? Assim, não, só para você ter uma ideia, mas cada caso é um caso muito particular. Depende de concorrente, depende de como já estava o seu marketing antes, depende da qualidade do seu produto, do seu serviço. Até a Luísa, a gente estava falando ontem, ela dizendo, mas eu já vi casos aí, tipo, que estão com a gente aqui. Ele disse, cara, assim, não adianta ter um marketing se lá dentro a porcaria. Não, tipo, ela disse, no caso dela é clínica, né? Atrasa a consulta, ou no caso não atende, demora para atender e tem um monte de problema. Isso também impacta. Então, várias coisas vão influenciar. A gente está falando de uma média de gente que foi mais, gente que foi menos, mas a média que nós percebemos, né? Porque assim, é o óbvio, mas o marketing ele potencializa aquilo que você já é. Então, assim, se você faz um serviço bacana, se você é apaixonado pelo que faz, entrega uma boa experiência para os seus clientes, etc., o marketing vai potencializar isso. Então, simples assim, tá? Só para vocês saberem quanto tempo que a gente, no nosso próprio Instagram, começou a dar resultado. Para, isso vai ficar pro próximo episódio, mentira, né? Sacanagem, né? Mas assim, a gente abriu o nosso Instagram lá início de 2016. Isso. Então, assim, quando a gente montou a empresa de serviços, na época como agência, nós começamos a fazer do absoluto zero. Criar o primeiro post, etc. Ir postando, fazendo anúncio. E na época a gente tinha muita vontade, mas não sabia 1/10 do que a gente sabe hoje, né? Então já começa por aí. A gente também não sabia 1/10 do que a gente sabe hoje, sabia muita coisa, mas assim, era uma jornada do zero de novo. Pra gente, naquela época, demorou 11 meses até a gente ter um fluxo constante de orçamentos vindo do Instagram e que aquilo influenciava fortemente nas nossas metas. Isso. Então, o que a gente fez nesses 11 meses até lá, né? Até ter resultado? Cara, era ciclo de amizades, pedindo indicação, bater perna no centro. Sim. Era venda boca a boca, boca né? a boca, ligação fria. Era isso em paralelo, enquanto era constante. Eu gravava vídeo todo dia, na época nem stories não tinha. Mas eu gravava todos os dias um vídeo pro feed, todos os dias tinha post, tinha anúncio. E assim, tinha que responder comentário, interagir. Isso pra gente, só que claro, naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Sim. E também eu não tinha o método como tem hoje, não tinha estrutura, não tinha nada, né? Mas se vocês levarem em consideração, a gente ficou 11 meses investindo em anúncios patrocinados, plantando para colher. Eu não me arrependo em absoluto de todos esses meses investindo em anúncios patrocinados.
Claro, hoje a gente tem um método muito mais estruturado, mas ainda assim é um investimento que precisa ser feito, colocado na frente, etc. Não tem milagre. Não tem milagre. É claro que nesse meio do caminho a gente foi tendo alguns resultados, já foi tendo algum outro cliente e tal, mas nada que mudasse a nossa realidade, né? Sim. Uma pergunta que as pessoas falam assim, tá, mas qual que é o indício de que eu sei que eu tô conseguindo movimentar a minha audiência, né? Então, pô, beleza, eu tenho 1.000 seguidores, eu já tenho Instagram, sei lá, há 1 ano. Quais são os indícios que eu tenho? E essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência, principalmente dos nossos clientes também. Ele fala, Gustavo, beleza, já tô com 1.000 seguidores, mas ainda não tenho nenhum cliente. O que você precisa entender? É o comprometimento que a sua audiência tem com você. Só para você entender, existem 10 níveis de comprometimento, a gente deve ter falado isso em algum episódio aqui, não lembro exatamente qual era, mas só para você levar em consideração que um seguidor, uma curtida, ele tem muito menos compromisso com o seu negócio do que um direct que você recebeu, por exemplo. Então, se você recebeu um direct ou se a pessoa clicou no link do WhatsApp da sua bio e foi lá conversar com a sua equipe ou com você no WhatsApp, essa pessoa está mais comprometida. Não necessariamente ela vai comprar, mas existem mais possibilidades dessa pessoa comprar. Então, o lugar para você olhar para ver se a magia está acontecendo no seu perfil é o próprio direct. Se o seu direct está movimentado, se o seu WhatsApp está movimentado, isso significa que você já avançou alguns passos da maioria dos seus seguidores na jornada de compra. Perfeito. São os níveis de comprometimento da audiência em relação ao conteúdo que você gera em relação ao seu negócio no digital. Sim. O que para mim, assim, o mais importante de tudo, se você levar desse episódio, é que direção é mais importante do que velocidade. Eu sei que... Mazuco, Evandro. É pra criar uns posts motivacionais com isso. Mas é real. Por que eu tô dizendo isso? Porque é mais importante você estar fazendo a coisa certa, você está seguindo o método, você está aplicando os princípios corretos, do que você ter velocidade. Eu quero dizer, você sair fazendo um monte de coisa que nem louco, sem uma direção, tá caminhando na direção errada, ou uma miscelânea de estratégias que não vão te levar ao resultado que você precisa. Eu vi um monte de gente, eu falo, cara, vai demorar uns meses. Não, eu preciso para agora, não, isso aí não serve para mim. Aquela coisa, eu tô há 10 anos buscando ficar rico rápido. Se eu tivesse feito o que deve ser feito lá no início, já teria colhido. Sim. Então é mais importante a direção, estar fazendo o marketing na direção correta, que vai chegar, do que ficar tentando estratégias mirabolantes, fazer uma miscelânea de um monte de coisa que falam por aí, e aí acaba que passam-se os meses e aí bate aquele arrependimento de devia ter começado certo há um tempo atrás, né? É isso aí. Não, é a coisa que mais me deixa curioso, aquelas pessoas que falam, cara, mas eu quero ter resultado, etc, mas antes de fechar com vocês, eu vou me estruturar um pouco. Vai estruturar o quê? Tu precisa de resultado, precisa começar do jeito certo para ontem. Então, não faz sentido nenhum você se estruturar para poder fazer algo para melhorar seu processo de marketing e vendas. Exatamente. Não faz sentido. Não tem sentido isso. O marketing é a porta de entrada do seu negócio. Você pode ter uma estrutura todo organizadinho. Se não tem cliente, você faz o quê? Exatamente. Beleza? Espero que tenha trazido mais consciência para você em relação ao tempo e o que você deve fazer para de fato ter o resultado que você espera. Acompanhe a gente lá no Instagram, CoDirectBR. Também recomendo muito que você assista a Masterclass, onde eu explico 5 passos para você atrair clientes pelo digital e ter uma fila deles na sua empresa, no seu negócio. Tem o teu link aqui pelo episódio também. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, ativa o sininho, compartilhe esse episódio com seus amigos. Tenho certeza que você tem algum amigo comerciante, prestador de serviço, que tem um negócio local, que ama aquilo que faz e que merece aprender como fazer marketing do jeito certo para fazer o seu negócio prosperar. Valeu, um forte abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.